Oi, meninas, boa noite. Para quem está vindo participar pela primeira vez, eu sou a Danice Radila. O tema da nossa sessão de hoje é cuidado com a negatividade disfarçada em realidade. Né? Mas antes da gente entrar hoje, eu queria conversar um pouquinho com as meninas que estavam na sessão da semana passada, né? Ou quem assistiu o vídeo pelo YouTube teve tempo de colocar em prática. Eu queria saber se alguém conseguiu tirar as benditas palavrinhas não das frases e como tem sido essa experiência. Soraya, você começa, então? Simbora compartilhar isso aí, hein? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos, pode falar, boa noite. Então, foi uma semana leve, impressionante, né? Porque a negatividade estava totalmente em mim. Isso aí eu já reconheci. Não é que eu estou procurando ajuda por isso. E depois que nós estamos juntas, eu comecei a me esforçar para mudar. E na semana passada, com essa mudança, né, até não só no agir, mas no falar, muita coisa mudou, porque eu estou me sentindo até mais leve. Parei de ficar falando para os meus filhos, não faz isso, não, você não tinha... Não, agora eu já estou usando frases afirmativas para chegar àquele meu objetivo. Isso aí foi o primeiro passo. E hoje em dia eu tomei assim, foi por mim, né? De manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo é: hoje vai ser um dia em que eu vou estar positiva. Aí eu já começo o dia assim, positiva. E ontem aconteceu uma coisa muito assim interessante, que essa positividade ela está se transformando em leveza. Está me fazendo bem, né? Porque eu estava pesada, eu estava com uma carga muito pesada. Ontem eu passei a tarde inteira numa escola de samba, que um conhecido nosso da família é puxador, então eu passei a tarde dançando, sambando, na minha escola de coração. Quando eu chego em casa, simplesmente estourou um cano e começou a chover dentro da minha cozinha, como se fosse uma chuva de verão, assim, torrencial, e durante quase 3 horas não parava de cair água, fechamos tudo, mas era da caixa d'água que caiu tudo. Há tempos atrás, eu iria entrar em desespero, eu iria entrar numa negatividade, achando que eu era a pessoa mais azarada do mundo. Eu parei, respirei, tomei aquilo como um fato que aconteceu, que na verdade eu não tinha o que fazer naquele momento para evitar, vamos secar e amanhã, no dia seguinte, procurar alguém. Então, eu acho que isso tudo é parte da evolução e da revolução que está acontecendo dentro de mim e tentar ver a vida de uma forma mais positiva para tentar reencontrar a pessoa positiva que eu sempre fui. Porque, como eu te disse, eu estava me sentindo negativa, mas eu estava negativa, eu não sou negativa. Então, eu acho que, assim, foi muito bom. Eu tenho muito que agradecer a vocês, a todas as outras meninas que me deram conselhos, que falaram também, e eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. Muito obrigada. Soraya, eu preciso dizer, gente do céu, seu mundo interior realmente está refletindo no exterior, viu? Você está belíssima. Meninas, por favor, quem participa já das outras sessões, fala se a Soraya não está diferente. Nossa, tá reluzindo felicidade, até sua fisionomia tá diferente, Soraya. Ó, tá vendo as meninas falando que concordam? Que ótima notícia. Mais alguém conseguiu colocar em prática e consegue compartilhar com a gente? Ó, tá vendo? A Tainá ia falar justamente isso pra você, Soraya, que você tá belíssima, parabéns. Mais alguém consegue compartilhar uma semana? Se conseguiu colocar em prática, ou se de repente acabou passando batido. Como é que foi essa semana com a experiência de não usar a palavra não?
Hoje vocês estão quietinhas? O que aconteceu? Soraya, pelo visto, vou ficar eu e você conversando hoje, viu? Que essa mulherada tá muito quietinha. Eli, cadê você? Você não tá me ouvindo, né? Eu tô sim, Dani, só tô resolvendo um probleminha aqui. Já falo com você, só um minutinho. Tá bom, olha, tá vendo? Eu já sei. Participa, imaginei que tivesse acontecendo alguma coisa. Não, mas tudo bem, não tem problema. Tá bom, durante a sessão você comenta como é que foi aí a semana, tá bom? E se alguém mais quiser comentar, daí vocês me interrompem e falam um pouquinho como é que foi, tá? Mas assim, meninas, agora que a gente já sabe que o nosso mundo exterior é mero... Ó, a Tainá falando que foi super positiva. Tá, fala, abre o microfone e fala com a gente. Ou você não tá conseguindo? Tem que tirar, porque senão eu presto mais atenção nelas. Acho que ela não tá conseguindo, né? Sim. Bom, qualquer coisa você me avisa e daí eu volto em você. Renda. Senão ele fica... Tá ótimo, Flavi. Qualquer coisa você vai falando que eu vou lendo o que você falar e a gente vai comentando, tá bom? Bom, mas então vamos dar continuidade aqui ao tema. A gente já vem falando bastante que o nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior, né? Ou seja, ele é reflexo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Isso foi o que a gente comentou lá na nossa primeira sessão. Na semana passada, a gente comentou sobre a importância das nossas falas estarem alinhadas com esses pensamentos, com esses sentimentos e principalmente com os nossos objetivos, né? Então, para as meninas que não puderam acompanhar a semana passada eu falei um pouquinho da mania que às vezes a gente tem de falar assim, olha, não esquece tal coisa, né? Não deixa de fazer tal coisa. E quando, na verdade, a gente quer que a pessoa realmente lembre de fazer algo ou faça algo, a gente acaba atraindo uma energia negativa por utilizar a palavra não. Tá? E isso acontece porque o nosso cérebro, ele não consegue interpretar a palavra não. Então, ele acaba entendendo como uma afirmação, né? Então, a gente falou dessa necessidade das nossas falas estarem alinhadas com os nossos objetivos, né? E hoje, o que a gente vai acabar comentando? De um outro ponto de atenção que nós devemos ter quando a gente está falando um pouquinho em relação à questão da lei da atração e etc. A gente tem que tomar um cuidado com uma outra situação que também interfere na questão dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. É muito importante que a gente cuide bem dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, a gente comentou o quê? Que às vezes, por mais que a gente não queira, os pensamentos negativos, eles acabam surgindo na nossa cabeça, né? E a gente acabou comentando que existe uma forma da gente ir bloqueando esses pensamentos. Então, eu acabei comentando do curso que eu fiz, que a pessoa me ensinou a agradecer, né, pelo cérebro ter compartilhado aquele pensamento, mas simplesmente deixá-lo de lado. A Eliane comentou uma outra forma de lidar, né, ou seja, cada um vai criando a sua forma de bloquear esses pensamentos negativos. Né? Mas até agora, eu até comentei na sessão passada, tá tudo ainda muito tranquilo, porque a gente está falando basicamente da gente. E daí, quando a gente se refere ao que nós devemos fazer, o que nós devemos mudar, as coisas acabam sendo mais simples, né? Mas a gente está entrando num ponto que é justamente o quê? Será que existe alguma outra interferência externa que gera impacto né, sobre os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? Alguém poderia falar um pouquinho sobre esse tema? Vocês acham que além do nosso pensamento, existe algum fator externo que possa influenciar negativamente nos nossos resultados e até acabar mudando os nossos pensamentos e sentimentos acerca de alguma coisa? Eu acho que sim, Dani. Principalmente se tu convive com pessoas negativas, se tu te deixar te levar, tu vai entrando no clima dela, né? Ao invés de tu trazer ela para você, tu vai entrando no clima dela. Então eu acho que não somos os únicos sabotadores das nossas energias.
o mundo externo é bem complicado. Porque às vezes tu não é uma pessoa, tu não tem como escolher não conviver com aquela pessoa negativa, é alguém da tua família, alguém muito próximo. Tu não pode simplesmente descartar ela. Para mim fugiu o seu áudio, eu não sei se as meninas estão conseguindo te ouvir. Eu acho que tá meio ruim hoje, né? Não, mas pode falar que agora eu tô ouvindo. Ah, então tá. Então, às vezes tu não consegue descartar a pessoa da tua vida, né? Tu é obrigada a conviver com ela porque tu vai fazer o quê, né? É alguém da tua família, não é como aquela pessoa do trabalho que tu pode meio que se isolar dela, né? Então, tu tens que criar alguma forma de tu ou trazer ela para você, né? Na tua positividade, ou criar alguma forma de tu bloquear esse negativo dela. É justamente isso, Eli. Se nós formos falar assim, bem francamente, falta são pessoas realmente negativas, né? São pessoas que não acreditam no próprio sucesso, sabe? E elas acabam enxergando a vida como um todo de forma bastante negativa. E daí o que acontece? Mesmo de forma inconsciente, elas acabam, de alguma forma, querendo nos fazer acreditar que para nós também as coisas não vão dar certo. Né? Que, enfim, a gente não nasceu para ter dinheiro, que a riqueza não é feita para nós e assim por diante. Essa troca de energia, gente, ela pode sim interferir nos nossos resultados. Né? No dia a dia, existe uma constante troca de energia entre as pessoas que nos cercam. Né? E se a gente não tomar cuidado, isso pode sim afetar os nossos resultados. Porque se nós estivermos abertas para absorver essa energia compartilhada, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E isso gera, sim, um impacto nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos resultados. Né? Então, existe realmente a necessidade da gente saber lidar com essa influência externa. Né? Vocês querem ver como realmente isso acontece na prática? Como essa energia ela tem poder sobre a gente? Alguém aqui já passou pela experiência de chegar super animado, sabe, para contar uma novidade para alguém ou uma ideia que teve, né, que falou, meu Deus, tive uma excelente ideia, vou compartilhar com alguém, e chega toda animada para contar, super confiante, e daí a pessoa fala meia dúzia de palavras negativas, né, e daí você já se sente desanimada, desmotivada, e começa realmente a questionar se aquilo pode ou não dar. Alguém já passou por isso? E pode pensar. Então, eu já passei. E como é que foi? Também. Tô sim, pode falar. Então, na verdade, na maioria do tempo eu passo isso, né? Geralmente eu tenho ideias, assim, frequentes com o meu marido. Quando chego na hora, conto, aí ele vai e joga o mal de geografia todas as vezes. Então, Isso acontece direto? O negativismo da pessoa influencia a nossa vida. A gente acaba... a pessoa acaba influenciando, né? Que tudo que a gente tem ideia, tudo que a gente pensa eu também não tô ouvindo direito, Tainá. Você tá me ouvindo? Tá? Está ouvindo? A gente não tá ouvindo você direito. Ixi, eu acho que travou o áudio da Tainá. Daqui a pouquinho ela volta a falar. Mas alguém tem alguma experiência como essa? Ou que passou alguma vez na vida, mas que ficou marcado porque era uma coisa super importante? Ou, de repente, porque passa isso constantemente? Alguém pode compartilhar com a gente?
Meninas, a ideia da sessão é a gente tentar compartilhar o máximo de experiências, simplesmente para vocês verem que a gente compartilha basicamente de todas elas. Né? Então, para vocês entenderem que a nossa realidade ela é basicamente a mesma quando a gente fala sobre esse tema. Então, a ideia é a gente se ajudar e as experiências realmente aconteceu como forma da gente refletir e direcionar no nosso dia a dia. Oi, Pode Dani. falar, Ana. Oi, pessoal. Aconteceu comigo também, algumas vezes, situações que, assim, você está tão empolgada com uma, né, com um projeto, com alguma coisa, e você comentar e as pessoas, de uma certa maneira, falar, nossa, mas será? Será que vai dar certo? Nossa, você tem certeza que é isso mesmo? Então, é complicado porque aquilo já te desmotiva, sabe? Então, por algum tempo, eu passei a não falar tanto das minhas coisas com as pessoas, até mesmo, às vezes até o medo mesmo, que eu já levei tanto baque na minha vida, de tanto as pessoas, né, desmotivarem, ou falar, acho que não vai dar certo, então você sempre colocar um ponto de uma dúvida no seu coração, na sua vez, e falar, aí você bloqueia, você fala, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que isso não é legal. Então, fiquei por muito tempo, assim, até com medo mesmo de comentar com as pessoas aquilo, da ideia de você levar realmente aquele, não, isso aí não é para você, entendeu? E realmente, por muitas vezes, aconteceu isso comigo, até que onde eu comecei somente a contar comigo, com meu marido, e falei, a gente vai encarar isso e vamos começar a ver o resultado disso, entendeu? Uhum. Sem abrir muito leque, sabe? Porque eu acho que o ser humano, ele vai muito com que as pessoas falam, entendeu? Eles dão muito ouvido para o que as pessoas falam. E a negatividade das pessoas, de uma certa maneira, se você não estiver bem posicionada, te influencia. Eu acho que eu já passei por isso e eu sei como que funciona. André, acho que todo mundo já passou, viu? Tainá, quer tentar falar de novo para ver se a gente te ouve agora? Tá me ouvindo? Agora tô. É que o sinal aqui tá muito ruim. Tá ouvindo? Tô sim. Se eu parar de ouvir, eu te aviso. Então, tá bom. Então, como eu tava falando, né? Ixi, Tainá, hoje tá difícil, viu? E quando eu vou contar pra ele, né? Algumas tá. Peraí. Enquanto a Tainá tenta resolver o problema do sinal, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Vou falar. Fale. Eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, alguns anos atrás eu tinha uma sócia. Não vou falar sócia normal porque a gente não era sócia no papel, mas a gente tinha uma sociedade nos negócios. E eu confiei muito nessa pessoa, totalmente. Porque inicialmente ela me transmitiu muita confiança, a gente já era muito amiga. Mas engraçado como a gente começa a perceber as pessoas. Eu fiquei muito feliz de ter percebido como é que ela era a falsa negativa, sabe? Aquela pessoa que você acha que está te incentivando, mas na verdade ela está te puxando para baixo. Uhum. Demorei 2 anos para perceber isso. É muito tempo. E depois que eu percebi, eu tive que criar coragem e demorei mais 4 meses para falar que eu não queria mais trabalhar com ela. Foi muito difícil, porque eu passei, acredito que em torno de 1, 2 semanas, só falando dela aqui na minha casa pro Fernando. Coitado, ele não aguentava mais. Mas eu precisava desovar tudo que eu estava sentindo dela. Da minha raiva mesmo, porque eu me senti muito enganada. Mas uma coisa que ela falou naquela época, que quando eu resolvi tirar todo o meu maquinário de lá, graças a Deus todas as máquinas eu comprei com o meu dinheiro, então eu resolvi tirar tudo de lá, ela falou, você não vai conseguir sobreviver sem mim, você não vai ser nada
porque você precisa da minha pessoa para você seguir em frente a sua vida. Ela falou palavras muito fortes, viu? Você não consegue criar nada. Enfim, gente, ela acabou comigo. Eu sei que naquele dia eu falei, bom, se você tá achando isso de mim, então tá. Então, mas é interessante como ela colocou naquela época, ela falou coisas naquela época que na hora, assim, óbvio que eu fiquei chocada e falei, vamos ver então quem que realmente pode mais. Mas aquele sentimento por dentro era assim, gente, ela realmente acha que eu não posso me desenvolver ou que eu não sou capaz de seguir pelas minhas próprias pernas, né? Porque realmente depois eu comecei a observar o quanto ela me boicotava, o quanto ela era negativa. E só você observando. E foi muito bom eu ter me afastado dela. Eu não tenho amizade com essa pessoa, graças a Deus. Eu não tenho ideia de como é que tá a vida dela. A única coisa que eu sei é que o negócio dela fechou e o meu seguiu em frente. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, as falsas negativas, porque, para mim, essa aqui... Hoje eu falo dela bem tranquilo, assim, mas eu confesso que foram dias péssimos, inclusive na primeira semana, quando ela mandou uma mensagem no meu celular e eu, por uma infelicidade, resolvi ouvir o recado, eu não deveria ter feito isso. Na hora que eu fui ouvir o recado, me deu uma dor no meu estômago absurda. Então parece que não, mas isso refletiu totalmente no meu corpo. Foi assim, eu ouvi o recado dela, veio uma dor, parecia que alguém estava me dando uma facada. Meu marido falava, o que você tem? Eu falava, já vai passar. E eu comecei a respirar e tal, e eu percebi que quanto mais eu pensava nela, ou falava dela, ou qualquer coisa relativa a essa pessoa, mais isso poderia refletir espiritualmente em mim. Então eu me afastei. É isso, Dani. Obrigada, meninas. Nada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tem aquelas pessoas também que são as reais, né? Elas são tudo realistas. Elas são as negativas que se dizem as realistas. Eu acho que de todas essas são as piores. Porque tudo que tu vai falar, tu tem que ser pé no chão, isso aí não sei, tem que ser realista. Então eu acho que para mim essas são as piores, assim, eu particularmente convivo muito com elas e eu não tenho como fugir, né? Então eu tenho que criar métodos para eu realmente não captar algumas coisas e captar só o que realmente vai me fazer bem, né? Mas às vezes eu confesso que chega o final do dia, assim, eu tô exausta, justamente por causa disso. Parece que as minhas são os vampiros, né? Os sugadores de energia. Exatamente. Mas esses são terríveis. Os sugadores. Eu prefiro aquelas pessoas que realmente são negativas que aquelas. Sabe, que travou aqui para mim. Tá cortando um pouco. Eu não tô te ouvindo. Agora eu voltei a te ouvir. Pode concluir. Desculpa, achei que você tivesse parado de falar. Não, eu só ia dizer, né, que as sugadores de energia, os vampiros, são os piores, porque elas estão atrás de uma máscara, assim, pra gente, né? Exato. Por isso que eu coloquei no post lá do Facebook, gente, cuidado com a negatividade disfarçada em realidade. Porque, assim, é muito comum as pessoas dizerem assim, não tô sendo pessimista, eu só tô sendo realista, né? E assim, o que eu falo para todo mundo é desde quando ser realista significa achar que as coisas vão dar errado, quer dizer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a pessoa diz assim, eu tô sendo realista, ela enfatiza muito o que ela tá falando. E isso, para quem não consegue bloquear a energia negativa, acaba tendo realmente uma absorção maior, porque a pessoa fala com muita precisão, com muita clareza, que aquilo é um fato verídico, que realmente não vai dar certo. Né? Então, é por isso que a gente tem essa necessidade muito grande de conseguir bloquear essas frases, essas acusações negativas que as pessoas fazem. Né? Num geral, as pessoas acabam absorvendo como realidade para fugir um pouco, sabe, da responsabilidade que ela tem por muitas vezes não dar certo na vida dela. Então, ela quer fazer acreditar que também não vai dar certo na nossa. Né? Isso tira um pouquinho ela da posição de vítima. Então, quando a gente realmente tem um culpado, tem uma explicação, enfim, consequência da vida, sabe? A pessoa, ela se sente menos responsável pelas coisas que estão acontecendo, né? E daí, falando um pouquinho
até em relação ao que a Andrea comentou, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Tem alguém aqui que evita falar realmente de planos, ideias, oportunidades com outras pessoas porque tem receio da energia delas em cima das coisas? Mais alguém? Eu tenho receio hoje em dia, porque eu tinha um péssimo defeito, minha vida era assim, eu odeio fofoca, eu não gosto de falar da vida dos outros, mas eu não tinha nenhum problema em comentar alguma coisa da minha, como se alguém chegando perto de mim, não falar de alguém, para mim tá ótimo, mas de mim nunca na verdade me incomodou. E hoje em dia, a maturidade, né? Você vai chegando numa certa idade, você tem experiência de vida. Hoje em dia eu já mudei um pouco. Eu já aprendi a me reservar. Já não abro a minha casa para todo mundo, como eu fazia. Eu sempre gostei muito de festa, então minha casa sempre foi muito cheia. Até que eu tive algumas péssimas experiências por confiar demais nas pessoas. Confiar a minha vida, confiar a minha história, e isso hoje em dia eu já tenho um certo receio, sim. Mas algumas coisas você não tem como esconder, né? Eu tenho duas coisas que estão no momento, dois planos que eu estou desenvolvendo, que é a minha linha de roupa infantis, que é um site que eu tenho, a Minuche Kids, que eu fui super criticada, que já me falaram, mas você vai mexer com roupa infantil, é o que mais tem. Vai ali em Fortaleza, você compra vestido por R$10. Vai em São Paulo, custa R$15 um vestido. Para que você vai fazer isso? Mas é um sonho que eu tenho e eu vou tentar. O segundo você vai conseguir, Soraya. Muda essa frase. Vou conseguir. E o segundo plano é a carreira musical da minha filha. Né, que eu tenho uma filha de 15 anos que ela estuda música e assim, é muito difícil conseguir encaixá-la na mão de alguém que leve ela até o caminho. Mas aí nós inscrevemos ela no The Voice Kids e ela foi chamada. Fez teste, mas são muitas pessoas. E ela tem 15 anos, quase 16, mas ela tem um perfil já um pouco mais adulto, uma voz mais adulta. E chegando lá, eram quase 1000 participantes, é muito difícil realmente conseguir. Mas ela foi. E eu apoio, que é o sonho dela é ser cantora. Ela tem uma positividade, uma autoestima lá em cima. Ela já tem até discurso pronto para quando ela receber um prêmio. E eu tento incentivar o máximo possível. E quando a Muriel, o nome dela é Muriel, quando a Muriel se inscreveu no The Voice Kids, algumas pessoas que souberam foram super negativos, tipo para falar, mas você vai deixar tua filha entrar num ramo onde só tem coisa que não presta, muita droga, não sei o que lá. E quando ela não foi chamada e as chamadas do programa começaram, eu recebia assim contato de pessoas que falavam, mas eu sabia que ela não ia conseguir, assim, uma negatividade muito grande. Então hoje eu já tenho um certo receio de me abrir. Eu fiz, na verdade, o caminho contrário. Mais alguém evita comentar sobre planos, o que pretende fazer para tentar evitar um pouquinho a questão das energias negativas? Eu vi aqui pelo chat que bastante gente comentou que sim. E daí esse é um tema bem legal, porque, gente, minha família, desde sempre, tem essa questão de não comentar nada com ninguém, porque isso atrai coisa negativa, enfim. Então, desde pequenininha, eu sempre ouvi muito essa questão de não comenta o que você quer fazer, não comenta os seus planos e etc. Né? E eu sempre bati muito o pé com a minha família, então minha mãe, ela sempre ficava uma arara comigo, porque eu bati o pé, né? E eu falava, isso não tem nada a ver, não sei o quê, né? Então, assim, eu realmente sou uma pessoa reservada. Para ser bem sincera, eu não sou aquela pessoa
chego falando da minha vida e etc. Mas eu não tenho problema nenhum em realmente falar dos meus planos, se alguém me perguntar os meus objetivos, enfim. E isso sempre gerou uma certa discussão na minha família por eu ter esse perfil. Mas eu acho que eu acabei tomando realmente essa postura de não ter receio de compartilhar a partir do momento que eu entendi a questão realmente da vibração energética. Né? Então, assim, quando você entende que sim, ela existe, que sim, ela pode causar um impacto negativo na sua vida, mas que você tem como evitar isso, foi aí que eu realmente decidi para minha vida que a energia de ninguém iria se sobrepor à minha. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, não interessa qual for a energia da pessoa. A minha, ela é tão positiva ao ponto de conseguir sobrepor o que realmente vier aí de energia. Hoje, eu costumo brincar que eu tenho um processo muito seletivo, né? Então, eu comento e eu sinto a vibração da pessoa. Se é uma vibração positiva, de alguém que realmente, sabe, tá torcendo por mim, que eu sinto que tá interessado e etc., eu absorvo, né? Ou seja muito bem-vinda a energia positiva. Mas se for uma energia negativa, um comentário desnecessário, desmotivador e etc., eu simplesmente apago. Então, é aquela coisa assim, a gente ouve, mas não absorve. Então, hoje eu tenho essa capacidade, eu posso ouvir o que for. O que me interessar vai ficar guardado e eu vou lembrar daqui 10 anos, eu vou ser capaz de falar, naquela primeira sessão de tutoria aconteceu isso, isso e isso. Mas, o que não for bom, gente, daqui 10 minutos eu já não lembro mais o que aconteceu. Entendeu? Mas isso é um trabalho que a gente realmente tem que se dedicar um pouquinho, porque não é fácil, né? Porque a gente vai toda animada, toda motivada para contar alguma coisa para alguém. O que você espera? Que a pessoa vai falar, poxa, que bacana, que legal. Ou seja, vibrar com aquilo que é positivo para você. E daí vem alguém e dá um banho de água fria, como a Tainá comentou, que acontece de vez em quando com o marido dela. Daí o que acontece? A tendência é que a gente desanime. Né? Mas o que a gente tem que pensar é o que interessa mesmo é o que a gente tem dentro da gente. É a certeza que a gente tem dentro da gente. Então, quando eu falei para a Soraya, não, vou tentar não, eu vou conseguir. É porque é isso, a gente é quem determina como é que as coisas vão acontecer. E a partir do momento que a gente consegue realmente fazer essa distinção do que a gente quer ou não absorver, as coisas começam a acontecer depois de um tempo de uma forma natural. Né? E não é simples. Eu vou contar um episódio que é até bem engraçado em relação a essa questão de sentir a vibração e se deixar levar pela vibração negativa. Teve um ano que eu fui viajar no carnaval, eu, meu noivo e mais 2 casais. Nós fomos para o Rio, curtir o calorão, que a Soraya ama de paixão, tomar água de coco, enfim. Né? Então, eu estava super animada, tal, era meu primeiro carnaval no Rio, e daí nós fomos. Eu e meu marido não, que a gente ainda não casou, viu, gente? Eu e meu noivo, a gente foi de carona. E, gente, de São Paulo até o Rio, o casal que estava com a gente foi discutindo. A gente chegou lá, o outro casal, sabe-se lá Deus por quê, tava brigando também. A gente chegou, era umas 6 horas da manhã, num flat de um amigo meu. Ou seja, era um ambiente residencial, não era um hotel, não era nada. Os 4 começaram a brigar, e eu assim, gente, o que tá acontecendo? Eu não tinha nem começado a viagem, eu não entendia nem o que estava acontecendo. Eu só sei que o feriado inteiro foi assim, um pé de guerra entre os 4, tudo era motivo para briga. Daí chegou uma hora que eu comecei a reparar que eu e meu noivo, a gente estava se desentendendo por nada. Então, sabe aquelas coisas assim, a pessoa derruba o travesseiro, daí você já fala, ai meu Deus, o travesseiro, cuidado. Assim, coisas que você jamais brigaria com a pessoa. De tão estressada que eu já estava assim, num campo energético tão negativo que eu já estava assim, absorvida pelo negativismo do povo. Entendeu? Então, foi ali que eu percebi o quanto, às vezes, a gente acaba fazendo coisas de forma inconsciente, simplesmente porque a gente está sofrendo uma influência externa. Então, hoje, depois que eu realmente entendi que eu posso bloquear isso, olha, gente, eu posso dizer com certeza, eu posso viajar com quem for.
o povo pode se matar, eu vou continuar tranquila tomando minha água de coco. Entendeu? Porque assim, se você deixar, você entra no mesmo campo vibratório que a pessoa e você começa a absorver coisa negativa, pensamento negativo, sentimento negativo, e as coisas começam a dar errado. Tem alguém que consegue sentir isso na prática, que já sentiu esse impacto e fala, meu, eu realmente acabei agindo de uma forma diferente do que eu sou acostumada em função dessa influência externa? Não? Dani, posso falar? Pode, claro. Então, já me aconteceu também um episódio bem engraçado depois, assim, porque eu tenho também uma amiga que ela é o pé no chão. Tudo é o pé no chão, né? Super realista. E me aconteceu também, assim, eu estava com um projeto muito legal. Eu fiz um projeto eu sou formada em Relações Internacionais e eu escrevi um artigo sobre um assunto que nunca ninguém tinha escrito antes, né? Eu escrevi sobre o Fair Trade. Na época que eu escrevi, não existiam muitos artigos falando sobre e tal. E eu fui convidada para dar uma palestra numa universidade. Nossa, se eu tivesse ido no campo vibratório dela, assim, ó, eu não teria nem coragem de entrar naquele palco, né? Mas eu quase que desisti. Aí eu tive que respirar, eu tive que me alimentar de novo de energias. E daí eu pensei, não pode ser. E ela tem essa mania, eu acho que ela não faz por mal, assim. É porque ela tem tanto medo, eu acho, de sofrer, sei lá, que ela acaba dizendo que ela é muito realista. E que as coisas não podem ser como eu penso, né? Porque ela acha que eu sou a mais sonhadora, né? Tudo ela acha, tudo que eu vou contar pra ela, tu é muito sonhadora, tu é não sei o quê. E quando eu saí do meu emprego para colocar a minha empresa de lingeries, nossa, eu pensei que eu fosse apanhar dela, né? mas realmente é bem complicado, assim, pra gente. Se a gente for contar as coisas, tu tem que estar preparada porque tu vai ouvir. Tu tá decidida a contar, então tem que estar preparada para aquilo que tu vai receber também, né? Então, seja positivo ou negativo. Ou tu não conta, ou tu conta. E eu sou tipo tu, assim, eu não sei guardar. Eu tô empolgadíssima, vou lá e conto. Eu não tô nem aí se as pessoas vão gostar ou não. Eu quero dividir e pronto, né? Mas daí eu também tô preparada já para aquilo que vem também de volta, né? Se for positivo, vem para mim, né? Vai só me alimentar. Senão, já cancelo também, né? Mas é isso mesmo. É justamente o que você falou, é porque quando você compartilha alguma coisa, pode vir energia muito positiva. E, gente, tudo que é positivo, ele agrega. Ele fortalece aquele propósito. Então, a partir do momento que as pessoas elas te apoiam, aquilo vai tomando uma força maior, né? E quanto mais energias positivas em cima de uma determinada situação, melhor, mais chances tem daquilo acontecer. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, num trabalho em equipe, que não adianta 3 estarem motivados e outros 4 não. Porque é a união realmente de todos que fazem as coisas darem certo, né? E nem sempre as pessoas, elas realmente compartilham do nosso propósito, que é o que a Fê está comentando agora pelo chat, né? Mas tudo isso, a gente tem que ir aprendendo a lidar. Sabe por quê? Eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas, elas acabam não compartilhando do nosso propósito, justamente pelo que a Eliane comentou, porque às vezes elas têm receio, elas realmente acham que as coisas são difíceis, entendeu? Então, às vezes, não é nem porque elas querem nosso mal, mas é porque na cabeça delas, elas realmente acham que as coisas são impossíveis, entendeu? Então, elas acabam deixando de nos motivar. Mas o que é bacana é que tudo o que a gente realmente precisa para fazer qualquer coisa dar certo, está aqui, ó, dentro de nós mesmas. Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente. É óbvio que ter o apoio das pessoas é muito bacana, é muito legal. Mas não ter pode ser, inclusive, algo motivador, né? Então, se a gente lidar com o negativo de uma forma impulsionadora, até eles nos ajudam. Porque, às vezes, o que a pessoa fala de negativo, você usa a seu favor. Então, o que a gente não pode é desistir das nossas coisas em função dessa influência externa,
Então, assim, comentando uma experiência que eu vivi e que vai muito de encontro ao que a Eli comentou, no sentido da pessoa até achar que a gente tem uma certa irresponsabilidade, etc. Eu comentei isso no e-book, eu não sei se alguém já chegou no final, mas eu vou antecipar um pouquinho a história que eu comento no final do e-book. Quando eu tinha 18 anos, eu cursava a faculdade de Relações Públicas aqui em São Paulo, né? Na verdade, numa faculdade em São Bernardo do Campo. Sabe o que acontecia? Eu fiz o primeiro ano da faculdade. Quando chegou no segundo semestre, eu tive dificuldade para renovar a minha matrícula, porque eu estava com algumas parcelas em aberto do primeiro semestre. E eu não tinha como quitar aquelas parcelas, meus pais não tinham condições de quitar. E daí, o que aconteceu? Eu consegui uma vaga na faculdade para trabalhar durante o processo seletivo, mas isso tudo seria revertido para pagar minha dívida e eu não teria absolutamente nada de salário. Eu topei na hora, falei, beleza, o que eu preciso é dar um jeito de continuar minha faculdade. Fui, trabalhei meses sem ganhar um centavo, né? Então, assim, levava marmita, aquela coisa normal que todo mundo já enfrentou alguma vez na vida. E eu fui. Só que o que aconteceu? Eu consegui pagar as parcelas que estavam em aberto, mas acabei deixando de pagar as parcelas do segundo semestre. E quando chegou no final do segundo semestre, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque assim, já tá insustentável, tá virando uma bola de neve, né? Nesse momento, eu tinha recém completado 18 anos. E eu pensei, poxa, eu não vou conseguir um estágio na área aqui no Brasil se eu não falar inglês. Só que eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, o que dirá um bom curso de inglês. Então eu pensei, eu preciso dar um jeito de resolver isso. E quando os meus primos fizeram 18 anos, os meus avós tiveram condições de dar carro e etc. E no meu ano, quando eu fiz 18 anos, fui eu e minha prima. Eu tenho uma prima que ela é um mês mais nova do que eu. Então, pagou duas primas, aí o cofrinho do vovô não aguentou dar 2 carros, né? E daí eu falei, olha, vô, então que tal você me dar uma viagem para fora? Preciso estudar inglês e etc. Como a gente tem cidadania espanhola, eu falei, olha, a gente pode ir para a Inglaterra, que é mais fácil e etc. Tudo bem. Meu avô falou, olha, tudo bem, você vai, só que eu vou te dar dinheiro para um mês. Se você não conseguir nada, você vai voltar. Eu falei, tá bom. Gente, vocês não sabem o inferno que eu vivi antes de viajar. Porque as pessoas me chamavam de maluca, de irresponsável. Entendeu? Meus amigos falavam assim, você não tem nada na cabeça. Como você vai para um lugar sendo que você não sabe falar nem oi, tudo bem, direito em inglês? Como você acha que você vai se virar? Vai conseguir um emprego em um mês para trabalhar e etc. A minha mãe, ela ficou tão desesperada que ela nem falava do assunto comigo. Ela só falava assim, não fala desse assunto comigo, não fala desse assunto comigo, eu não quero saber. Né? Até que eu cheguei um dia para ela e falei assim, mãe, olha só, eu vou viajar. Você me apoiando ou não me apoiando. E daí, naquele dia, eu acho que ela pensou, meu Deus, essa menina é louca mesmo, ela vai, né? Então, ela começou a me apoiar. Mas, gente, ali foi uma situação bastante complicada, porque muita gente teria desistido, sabe? Porque, assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, você é irresponsável, né? Então, olha como são as coisas. Eu fui, nem queiram saber a minha história em Londres. Se eu ficar contando aqui, a gente vai mais uma sessão inteira, mas quando tiver mais pro finalzinho das sessões, eu vou contar. Mas assim, eu passei muita dificuldade. Gente, eu dormi na rua em Londres. Entendeu? Tudo porque eu não queria voltar pro Brasil sem ter conseguido o que eu fui lá para fazer. Então, essa questão de acreditar, ela é realmente fundamental, gente. Porque se fosse pelos outros, eu não iria. Entendeu? E se fosse pela minha prima que foi comigo, eu teria voltado antes de um mês, acabou o nosso dinheiro, a gente foi despejada da casa, enfim, tivemos que dormir na rua, e ela queria me matar, porque eu arrastava ela e falava, você não vai falar nada pra família, você vai ligar e vai sorrir e vai falar que tá tudo bem. Então, assim, hoje eu dou risada, mas foi um momento muito difícil, entendeu? Então, assim, isso é só para passar um pouquinho do quanto realmente a gente tem que tentar bloquear, porque senão a gente perde oportunidades maravilhosas na vida. A minha viagem foi um tremendo sucesso. Tudo que eu conquistei lá foi muito positivo, mas eu poderia ter deixado de ir se eu tivesse ouvido a voz negativa das pessoas, entendeu? Então,
quando a gente fala em termos de pessoas negativas, gente, alguém comentou que tem horas que é inevitável estar rodeado de pessoas negativas. Isso é verdade. Porque, às vezes, o negativismo ele está dentro da nossa própria casa. Então, às vezes, dentro de casa, a gente tem atitudes negativas, a gente ouve coisas negativas, né? E na vida, nem sempre você quer abrir mão das pessoas simplesmente porque elas são negativas. Você encontra um meio de lidar com isso, né? De forma que realmente não interfira na sua vida. Mas o que a gente tem sempre que pensar é, gente, estar rodeado de pessoas negativas ou estar dentro de situações negativas gera realmente, como eu posso dizer, gera uma responsabilidade muito grande, um esforço muito grande para a gente conseguir bloquear toda essa negatividade. Então, hoje eu posso dizer que eu posso estar numa situação super negativa e eu consigo bloquear isso. Mas eu também digo a vocês que eu tomei a decisão de evitar ao máximo ter que passar por essas situações. Então, alguns anos atrás, eu tomei uma decisão, assim, eu fui super radical. Eu me afastei de todo mundo que era negativo. Sabe os vampiros que vocês estão me mandando pelo chat? Os sanguessugas, que só ficam atrás da gente sugando nossa energia, carregando energia ruim? Eu tomei a decisão de que eu não queria mais compartilhar a minha vida, as minhas coisas com esse tipo de pessoas. E eu vou falar, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Porque hoje eu realmente me sinto rodeada por pessoas super positivas, pessoas confiantes, que sabem que as coisas vão dar certo. E isso faz uma diferença tremenda nos nossos resultados, né? Então hoje, assim, o que eu quero realmente deixar como lição mesmo, né, compartilhando a minha experiência, é que, assim, primeiro, se a gente não tiver possibilidade de se afastar das pessoas, a gente tem que bloquear a energia delas, quando essa energia for negativa. E aquelas que nós tivermos a oportunidade de nos afastar, gente, busquem se afastar. Porque faz muita diferença. Muita diferença. Alguém já acabou, assim, se afastando que é negativo e sentiu uma diferença depois que a pessoa foi embora da vida? Olha lá, a Ana sim, porque ela já comentou da sócia. Mais alguém? Olha lá. É você, né, Soraya, o ex-marido? Olá, ex-noivo. Tá vendo? Todo mundo tem alguém. Dani, só um comentário rápido. Quando você dorme com o inimigo, é uma coisa também muito triste e muito séria, né? Porque, na verdade, quando um relacionamento deveriam ser duas pessoas que se apoiam, né? E que estão ali para ajudar um ao outro. E eu tinha o contrário, eu tinha no meu ex-marido aquela pessoa que mais me botava para baixo. Eu não sabia fazer nada, ele sabia fazer tudo melhor do que eu. Ele dizia que eu tinha duas mãos esquerdas, porque ele dizia que eu não sabia fazer nada. Quando eu engravidei da minha primeira filha, ele evitava estar nos mesmos lugares que eu. Eu entrava no banheiro, ele saía, eu saía, ele entrava. Aí um dia eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Aí ele olhou para mim, direcionou os olhos para a minha barriga e falou: eu tenho nojo dessa barriga, você está horrorosa, você parece um elefante com essas pernas inchadas. Assim, foi uma decepção tão grande, porque a partir do momento que eu era magra, ele gostava de mim. A partir do momento que eu engravidei, todo o amor que ele sentia por mim e o desejo acabou, porque a gravidez foi para ele assim uma coisa horrível. E isso é só um exemplo do que foi viver com ele. Eu não sabia fazer nada aos olhos dele. Então, aquela coisa de você estar constantemente sendo posta para baixo, né? E eu tinha ainda a desvantagem, né, de que ele era belga, eu brasileira. Então, era tudo que era em questão da minha pessoa
era de terceiro mundo, era de péssima qualidade. Então, você viver ao lado do inimigo é muito difícil. E a negatividade dele foi me deixando ao ponto de que, quando nós nos separamos, eu pesava 45 quilos. Porque aquilo ali foi acabando totalmente com a minha autoestima. E quando se fala em vampirismo, eu estudei muito isso naquela época, né, do vampirismo social, daquelas pessoas que vão te sugando. Porque, ao mesmo tempo que ele sugava a minha energia, eu precisava, de certa maneira, daquilo ali para viver. Então, foram 8 anos, 2 filhos, até eu ter coragem de me salvar, que foi uma coisa que eu tive que me salvar, e me libertar da energia negativa dele. Aquilo ali foi, assim, um momento de salvação, e que eu jurei que eu nunca mais ia permitir ter uma pessoa que fizesse isso comigo, mas foi o ex-marido, foi o exemplo de tudo isso. E tá vendo, Soraya, você conseguiu dar um passo que, gente, é muito grande, entendeu? Terminar um relacionamento, principalmente um casamento de muitos anos, com filhos e etc., é um tremendo desafio. Então, você já conseguiu dar o passo principal para toda essa mudança de objetivos que você quer, entendeu? E se eu fosse você, eu abriria umas 3 caixas de champanhe para comemorar, entendeu? Porque tem coisa na vida, né, que a gente não perde, a gente se livra, Jesus, entendeu? Então, hoje você é capaz de ver o quanto isso gerou um impacto negativo na sua vida, né? Então, agora que realmente você conseguiu sair dessa situação, você já está no caminho de fazer as coisas darem certo, né? Enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui o chat, e daí tem bastante gente que comentou sobre ex-noivo, amiga, chefe, enfim. E até aquele comentou que, assim, que ela tinha a sensação de que a culpa era sempre do mundo e etc. Isso acaba sendo um pouco comum. Às vezes, as pessoas, elas acabam entendendo que as coisas acontecem em função das circunstâncias, né? Que, na verdade, ou nós somos azarados, ou o fulano, o vizinho, teve mais sorte, quando, na verdade, gente, acredite, tudo é do esforço da pessoa. Então, quando a gente vê alguém que se deu muito bem, gente, pode ter certeza que essa pessoa ficou noite sem dormir, que a gente nem imagina que ficou. Essa pessoa passou maus bocados, teve um grande desafio, entendeu? O que cai do céu só é água, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que mudar a mentalidade. E se nós estamos obtendo resultados que não estão ainda bons, ao nosso ver, é sinal que a gente tem que fazer mais, a gente tem que ir além. E isso só depende da gente, tá? Então, essa questão da negatividade, eu acho que é um terceiro passo muito importante, gente. Porque não adianta nós estarmos bem com nós mesmos, entendeu? E simplesmente se abrir e acabar absorvendo a energia dos outros quando elas são negativas, né? Então, isso é realmente bastante importante, tá? Antes da gente encerrar, eu queria que alguém comentasse o que achou dessa sessão. Se gostou, se achou produtiva, se gostou do tema. Alguém pode falar um pouquinho? Alguém que ainda não falou, tem vontade de falar um pouquinho com a gente? Gente, se solta, viu? Fiquem super à vontade. Dani, eu acho bem importante esses temas, assim, porque acaba tirando a gente daquele mundinho, né? Às vezes a gente está tão longe desses pensamentos que a gente pode mudar e transformar, e preocupado mesmo no nosso dia a dia, né? E que às vezes a gente dá pouca importância para esses detalhes que fazem muita diferença. Então, eu trabalho isso diariamente em mim, mas nem todo mundo faz isso, né? Então, às vezes acaba até esquecendo, né? Então, eu acho bem legal, assim, porque eu sou budista, né? Então, no budismo mesmo, a gente vai trabalhando isso diariamente e tal. Então, isso já me ajuda, é mais uma coisa que me fortalece muito. Então, eu sei que eu não estou sozinha. Então, mas as pessoas, as mulheres hoje que estão fazendo tutoria com a gente, nem todo mundo tem um apoio fora, né? Então, é bem legal. Uhum. Exatamente. Fê, você ia comentar alguma coisa?
Isa? Não, eu ia falar, que, primeiro, desculpa que eu cheguei atrasada, estava fazendo um pequeno dormir, mas bem, é um tema muito interessante e necessário, eu acho, que parece que quanto mais a gente fala, mais fica alguma ponta solta. Eu já estudo, isso aí já tem uns 6 anos, e tem a ponta aqui que ela está solta ainda, que eu não consegui ainda identificar o que precisa. Então, esses exercícios que tem no livro, essas coisas são muito interessantes. Assim, eu estou fazendo devagarzinho, no ritmo que eu consigo aqui, para poder identificar e mudar, né? Eu acho que eu sou otimista, mas tem muitas vezes que eu estou nesse olhar aí do realista. Mas o que eu fiz agora, né, o lançar os livros... Mas, Fê, você não acha que isso acontece porque você comentou que as pessoas não compartilham? Sim, eu acho que sim. Eu vou falar que eu preciso, vou usar essa palavra, mas eu não sei se é bem ela. Eu sou uma pessoa que preciso ver que as pessoas que estão mais próximas, né, meus familiares, mesmo que não compartilhem da mesma ideia, do mesmo projeto, mas que estejam ali, não, estou aqui, se precisar de alguma coisa, e nem sempre é o que acontece, né, então, realmente, eu acabo indo para esse olhar por isso mesmo, mas estou caminhando, né, mas eu preciso organizar muita coisa ainda. E qual é o feedback que você recebe do pessoal que lê seus livros? Todos extremamente positivos, todo mundo. Eu mandei para uma moça que me ajudou, que ela mora na Itália, e ela falou, nossa, Fê, que trabalho lindo. Aí ela se propôs a fazer uma resenha no blog dela, mandei para vários lugares do Brasil. É engraçado que muitas pessoas que estão apoiando são pessoas que não fazem parte do meu círculo de amizade, mas que são aquelas que você fala, poxa, eles não estão acreditando, né? Estão aqui vendo junto comigo, mas todo mundo que recebe os livros, o retorno é super positivo. Então, e as histórias que eu te perguntei, mas tocam os adultos. Porque, assim, se a gente for falar no Empreender, se a gente for falar lá no Grupo Empreender Mulher, tem 51 mil mulheres. E assim, mesmo não tendo muito contato com você, eu consigo acompanhar seu trabalho. E eu acho simplesmente fantástico. Quantas mulheres ali trabalham com a mesma coisa que você? Se alguém trabalha, nunca divulgou nada. Né? Então, o que acontece? Por que eu te perguntei do feedback? Porque eu tinha certeza que eles seriam super positivos. E talvez, Fê, o que acontece? Essa falta que você sente em relação à sua família, por exemplo, está tão fora da realidade deles, seria algo que para eles, de repente, isso realmente não faria sentido, entendeu? E quando você encontra pessoas que compartilham dos mesmos propósitos, que querem ser empreendedoras, parece que a gente consegue criar realmente uma corrente vibratória para fazer as coisas darem certo. Né? Daí parece que as pessoas se interessam mais pelo nosso trabalho. Mas às vezes não é que as pessoas não se interessem, entendeu? É que realmente elas nem sabem como compartilhar desse momento com você. Elas não estão nessa mesma fase que você, né? Para a gente chegar numa situação de empreender, né? De arriscar algo novo, nossa, a gente amadurece muito, né? A gente tem uma fase de ficar amadurecendo muito o que a gente quer fazer antes de ir lá e colocar em prática. E daí essas pessoas não fizeram nada disso. Não tiveram essa preparação para conseguir realmente enxergar potencial nas coisas que às vezes a gente enxerga. Né? Então, assim, não se sinta sozinha, porque é muito comum que a mulher empreendedora não sinta esse suporte dentro de casa. Primeiro, porque a vida das pessoas são super corridas, e geralmente as pessoas estão meio estafadas com trabalho, com filho, com isso, com aquilo. E às vezes a pessoa que tem uma realidade próxima a nós, ela consegue um feedback forte muito do que as pessoas que compartilham, que estão no almoço de domingo, e que daí no almoço de domingo não quer falar de negócio, não quer falar mais de trabalho, entendeu? Então, assim, não se deixe se desmotivarem
em função disso, porque assim, seu trabalho é muito bacana e com certeza você vai ter uma trajetória de bastante sucesso e muita mulher te apoiando, viu? Tá bom? Mais alguém quer comentar alguma coisinha? Deixa eu ver aqui. Para mim também, essa tutoria para mim foi muito importante, assim, em vários sentidos. E até ouvir o testemunho das outras pessoas, porque eu mesmo, por muitos momentos, eu fui exatamente aquela pessoa do realista. Às vezes eu evitava de fazer, às vezes eu expunha meus projetos, as minhas ideias, aí as pessoas vinham com aquela negatividade, então eu já incutia aquilo dentro de mim. Então eu falava, não, isso aqui não é, isso eu não vou fazer agora, não, aí meu marido sempre foi a pessoa que sempre me apoiou, não, a gente, vamos, é isso que você quer, a gente vai, não, meu bem, não vai dar por causa disso, isso, não, mas como, vai dar sim, como, não vai dar, meu bem, eu sempre fui a pessoa do realista, entendeu? Então, de um tempo pra cá, e meu marido faz psicologia, então, assim, por muitas coisas, ele falou, não é assim. E então, ele fez, assim, vários cursos de coaching, aquela coisa toda. E então, ele sempre tenta me colocar, sabe, para cima. Porque eu tenho dentro de mim, desde de muito tempo, sabe, sempre dei muito ouvido para que as pessoas falavam, sabe? E sempre me punha sempre no último degrau, assim. Então, para mim, tudo isso, essas tutorias, essas reuniões, assim, embora assim, a minha vida é tudo tão corrida, às vezes quase não dá tempo, eu chego quase no finalzinho, porque quase não dá tempo de participar, e fico triste quando não consigo participar. Então, para mim está sendo muito importante, porque de ouvir outras pessoas fora do meu círculo de amizade, fora do meu elo parentesco, sabe? Para mim é sendo muito bom, que faz com que as suas ideias, sabe, vai muito além. Você sabe que, como diz as meninas, né? Vamos sempre juntas. Então, acho que é isso. Toda essa motivação que eu vejo assim nos grupos. Esse é que eu gostaria que tivesse dentro do meu círculo, sabe? Familiar e amigos. E isso a gente acaba não encontrando. Por isso que, quando eu falei, eu não vou mais dividir nada com ninguém, com as pessoas, porque, embora as pessoas sempre tenham aquilo, mas será? E aquilo será, de uma certa maneira, me incomoda. O não, na verdade, às vezes me incomoda. Às vezes até para vender os produtos, as coisas que eu faço, meu marido que é a linha de frente, porque eu fico na minha cozinha, minha cozinha é meu tudo. Mas até para ir para fora, para divulgar, então é tudo com ele. Então, isso tudo, de uma certa maneira, eu sou tímida e estou deixando um pouquinho de lado um pouco essa timidez, estou me desenvolvendo um pouco mais. Eu sei que desde de novembro para cá, que eu comecei a participar das tutorias, tem me ajudado muito. Então, eu só tenho que agradecer a todas vocês pelo trabalho, por tudo isso que tem feito por nós, né? Acho que está sendo muito legal, muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então, meninas, eu vou encerrar agradecendo bastante vocês terem compartilhado essa 1 horinha comigo, né? Na verdade, o legal dessa sessão é que, se vocês observarem, a gente aprende com a nossa própria experiência, né? Então, eu combinei desde a primeira sessão que nós iríamos promover essa troca mesmo de experiência, esse bate-papo, porque a gente se liga com a história de uma, de outra, e a gente vai vendo que nós não estamos sozinhas, né? Eu acho que esse é o objetivo central, é observar que as pessoas enfrentam os mesmos desafios que nós, as mesmas dificuldades, né? Isso tudo vai fazendo com que cada vez mais a gente vá se condicionando ao sucesso. Então, essa troca, ela é muito fantástica, ela enriquece demais as sessões. Então, eu agradeço porque vocês estão se soltando bastante. Então, um pouquinho de vergonha de falar e etc. Eu vou contar um segredo. Eu sou tímida, super. Ninguém nem acredita numa coisa dessas. Mas
esse tipo de coisa, de vídeo, fazer online, para mim é um desafio, entendeu? Porque eu sou tímida. Mas daí, quando você tem um propósito maior, você vai enfrentando os seus medos, né? Então eu tinha uma vontade tão grande de participar desse programa, de realmente aprender com vocês e poder ensinar um pouquinho do que eu sei para vocês. Eu falei, poxa, eu vou ter que dar um jeito, então eu vou ter que aprender a mexer nesse aplicativo Zoom, vou ter que entrar lá, vou ter que fazer online, seja o que Deus quiser. Mas no fim as coisas elas vão dando certo, porque quando a gente tem uma vontade dentro da gente de fazer as coisas darem certo, não há outra alternativa. Então, eu agradeço demais por vocês terem compartilhado mais uma horinha comigo. Eu espero vocês na próxima semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar comigo, me chamem aí ao longo da semana. Todos vocês têm meu Facebook, né? Para quem não tem, o meu perfil é o Deni Serradilla. Então, fiquem super à vontade, tá bom, meninas? Eu agradeço bastante, viu? Tenha uma ótima noite, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.